Fala galera que acompanha o Chicão Futebol Clube, estamos aqui mais uma vez para fazer um resumo dos resultados dos jogos mais importantes de ontem. Como é muito jogo, então vamos começar sem demora. Pela Taça Libertadores da América, tivemos o último jogo da terceira fase pré-grupos. O Nacional do Uruguai, depois de um jogo duríssimo, conseguiu vencer o Always Ready da Bolívia por 2-1, empatando a série em 2-2, o que levou o jogo para os pênaltis, e nas penalidades máximas o time uruguaio conseguiu a classificação para a fase de grupos, vencendo por 5-4. Já no Brasil, pela Copa do Brasil, tivemos 6 jogos da segunda fase. O Brasiliense empatou com o Criciúma em casa por 1-1. O jogo foi para os pênaltis e o Criciúma, o time de Santa Catarina, venceu por 3-1, garantindo sua vaga na terceira fase. Já o Corinthians venceu o São Bernardo de São Paulo por 2-0 fora de casa, garantindo também a sua vaga. Já a Águia de Marabá do Pará venceu em casa o Capital de Tocantins por 3-0. O Botafogo de São Paulo venceu em casa o Anápolis de Goiânia por 2-1. Já o Maringá do Paraná enfrentou em casa o Amazonas do Amazonas e perdeu por 1-0. Assim, o time amazonense continua para a terceira fase. E o Fortaleza sofreu para conseguir a sua vaga. Depois de empatar o jogo em 0-0, definiu a vaga nos pênaltis e conseguiu vencer por 3-2. Foi sofrido, mas conseguiu. Tivemos vários jogos pela Europa. Na Liga Europa, nós tivemos 8 jogos das oitavas de final. O Slavia Praga perdeu em casa de novo para o Milan por 3-1 e deixou o agregado final por 7-3 para o Milan. Já o Benfica, que tinha empatado em casa por 2-2 com o Rangers, conseguiu vencer na Escócia por 1-0, o que fez a série terminar 3-2 para o Benfica e conquistar a vaga para as quartas de final. Já o Villarreal tinha uma missão muito difícil: reverter um placar de 4-0. E até venceu o jogo por 3-1, mas não foi suficiente. O agregado final ficou 5-3 para o Olympique de Marselha, que continua para as quartas de final. Já o West Ham, que tinha perdido para o Freiburg da Alemanha por 1-0 fora de casa, não tomou conhecimento no segundo jogo. Fez 5-0 com autoridade e tranquilidade e carimbou sua vaga para as quartas de final. Já em um jogo um pouco lento e um pouco ruim, digamos assim, o Atalanta conseguiu vencer o Sporting de Portugal por 2-1 e garantiu sua vaga. Vale destacar que no final do jogo o Sporting teve pelo menos 3 claras chances de gol para empatar o jogo e até virar, mas não conseguiu e assim foi eliminado. Já o Brighton da Inglaterra recebeu a Roma da Itália para tentar reverter um placar de 4-0 e até venceu o jogo por 1-0, mas ficou pelo caminho com um agregado final de 4-1 para a equipe da Roma. Já o Liverpool, que já tinha vencido fora de casa por 5-1, apenas jogou para confirmar a vaga e não deixou barato. Fez 6-1 no Sparta Praga, fazendo dessa um dos placares mais elásticos da história das oitavas de final da Europa League, com um final agregado de 11-2. E para o final deixamos como destaque o jogo do Bayer Leverkusen da Alemanha contra o Karabag do Azerbaijão. O time do Azerbaijão surpreendeu os alemães, que não tinham perdido ainda esse ano, fazendo 2-0 no segundo tempo. Mas aí o time do Azerbaijão teve um jogador expulso. Como o time alemão jogava em casa, fez muita pressão e conseguiu virar o jogo já nos acréscimos do segundo tempo, vencendo o jogo por 3-2 e terminando o agregado por 5-4.
Olha, a sensação europeia realmente penou. Conseguiu a vaga, mas foi muito difícil. O Qarabağ realmente foi um grande adversário. E agora vamos falar sobre a Liga Conferência da UEFA, que também teve a definição das oitavas de final, com as equipes que se classificaram para as quartas. O Fenerbahçe da Turquia, que já tinha vencido fora de casa o time da Bélgica do União, perdeu em casa por 1-0, mas no agregado final conquistou a vaga por 3-1. Já a Fiorentina teve um jogo difícil contra o Maccabi Haifa de Israel, mas no final das contas, com um empate de 1-1, conquistou a vaga, pois tinha vencido fora de casa por 4-3, fazendo um agregado final de 5-4. Já o PAOK da Grécia surpreendeu o Dinamo Zagreb, que tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, e cravou 5-1 nele, conquistando a vaga num agregado final de 5-3. Os croatas simplesmente tomaram um baile na Grécia. Já o Viktoria Pilsen fez um jogo fraquíssimo contra o Servette da Suíça, que também não deu muito trabalho, e acabou com mais um empate em 0-0, igual ao primeiro jogo. Assim, a vaga foi decidida nos pênaltis e o Viktoria Pilsen da República Tcheca conquistou a vaga por 3-1. Já o Clube Bruges da Bélgica, que tinha perdido o primeiro jogo para o Molde da Dinamarca por 2-1, conseguiu a virada final, vencendo o jogo em casa por 3-0 e terminando no agregado por 4-2. Já o Lille, que tinha vencido o Sturm da Áustria por 3-0 fora de casa, jogou um jogo tranquilo para tentar garantir a vaga e assim, depois de um empate 1-1, terminou com um agregado final de 4-1, indo para as quartas o Lille da França. No vídeo anterior, quando a gente foi falar dos jogos da semana, eu tinha falado que o Maccabi Tel Aviv, que tinha vencido fora de casa o Olympiacos da Grécia por 4-1, faria um jogo tranquilo para confirmar a vaga. Mas olha, futebol tem dessas coisas, né? O Olympiacos acabou vencendo fora de casa por 6-1, isso mesmo, 6-1, e conquista a vaga para as quartas no agregado final de 7-5. Eu fico imaginando como deve estar a cabeça desse time do Maccabi Tel Aviv depois de perder a vaga desse jeito. E por último, o jogo mais atrativo do dia da Liga Conferência era entre Aston Villa e Ajax, que tinham terminado o jogo na Holanda em 0-0. Mas na Inglaterra o Aston Villa mostrou uma superioridade absurda e conquistou a vaga vencendo por 4-0. Assim terminando com o mesmo placar o agregado final. Então foi isso, pessoal. Muitos jogos, muitos placares, realmente foi um dia regado a futebol. Espero que tenham gostado e eu peço que possa deixar aqui o seu like e se inscreve no canal. Isso fortalece o nosso trabalho e nos dá ainda mais ânimo para continuar com ele. Então, desejo a todos um bom dia. Falou!